então dar uma olhadinha como é que o acúmulo de LDL pode ser prejudicial aí para os nossos vasos sanguíneos e ao nosso corpo. Imagine que isso aqui é um vaso sanguíneo, e aí eu vou localizar vocês aqui no seguinte: nós temos o tecido epitelial, logo em contato com o sangue, depois nós temos uma camada de tecido conjuntivo e depois tecido muscular. Essa mesma ideia eu vou repetir aqui embaixo, tá? Epitelial, conjuntivo e muscular. Bom, tá passeando um monte de moléculazinhas de LDL pelo seu corpo, porque você adora comer hambúrgueres, frituras, de tudo que é cheio de óleo pingando, é muito maravilhoso. Você tem um monte de LDL, seu colesterol, o LDL está altíssimo, e esse LDL cheio de colesterol passeando pelo seu corpo, em algum momento vai se deparar com uma situação de lesão no tecido epitelial dos vasos sanguíneos. Essa lesão ela pode ser causada por várias coisas. Pode ser causada por impactos, ela pode ser causada por hábitos, como por exemplo fumar, por problemas de pressão. Então, N motivos podem gerar lesões, e elas vão acontecer em algum momento, e a presença de lesões com o LDL em grande quantidade aumenta a chance desse LDL passar pelas lesões do tecido epitelial e ficar colocado aqui nesse tecido conjuntivo. Então você vai acumulando LDL aqui no tecido conjuntivo. Bom, se existe lesão, células de defesa entram na jogada. Os monócitos passeando pelo seu sangue, os monócitos são células de defesa, eles vão realizar a diapedese, que é uma característica que só as células brancas conseguem fazer. Ele vai se esgueirando entre as células de tecido epitelial, ele sai do sangue e cai aqui nesse espaço de tecido conjuntivo. Esse fenômeno acontece por causa da lesão, eles são atraídos devido à lesão. Bom, você vai ter monócitos nesse ambiente. Se eu tenho monócitos aqui nesse ambiente, quando o monócito sai da circulação, ele passa a ser chamado de macrófago. Então, eu vou fazer uma melhoria aqui agora. Vamos entender o que acontece nesse espaço. Um macrófago vai começar a fagocitar, vai começar a engolir esse HDL que está nesse espaço do tecido conjuntivo. Então, os monócitos são recrutados em grande quantidade, eles começam a ficar ali, todos engolindo sem parar muitas e muitas moléculas de gordurinha. Muita gordura acumulada nos seus macrófagos, no espaço abaixo do tecido epitelial no seu vaso sanguíneo. Com isso, essas células começam a liberar uma série de substâncias, citocinas, por exemplo, que vão afetar os músculos aqui de baixo, e esses músculos começam a produzir um tecido fibroso. Então, essas células musculares que estariam aqui logo depois do tecido conjuntivo, elas começam a soltar um tecido fibroso e elas vão ficando em volta de toda essa placa de gordura, elas vão crescendo, o volume cresce e você fica cheio de células com gordura aqui. Você cria um miolo cheio de gordura, envolvido por células musculares e tecido fibroso que essas células musculares produziram, que vai ficar rodeando isso aqui. Isso é uma placa de ateroma, cheia de gordura, células mortas, que eventualmente esses macrófagos morrem, então macrófagos necrosados, colesterol, célula muscular, tecido fibroso, eventualmente isso aqui pode crescer a ponto de entupir, de obstruir a circulação sanguínea. É claro que se você está obstruindo cada vez mais um vaso, a força aqui fica maior e a sua pressão aumenta, por isso que o acúmulo de colesterol pode aumentar a sua pressão. E numa hipótese muito ruim, isso aqui, essa estrutura, ela pode se soltar, uma massa sólida, um trombo sólido, circular pelo seu sistema e em algum momento cair num vaso sanguíneo mais fininho e entupir a passagem do sangue por esse vaso sanguíneo e você tem um bloqueio de sangue para um determinado local do seu corpo, que pode ser um órgão vital e causar a sua morte, né? Seria um infarto. Você pode infartar em qualquer lugar. Você pode ter um infarto na perna, você pode ter um infarto no coração, pode ter um infarto no pulmão, que é basicamente um bloqueio de sangue e pode ser por conta de uma placa de ateroma como essa. Então tá aí, por isso o LDL é considerado um vilão na história
Por isso é chamado de mau colesterol. E isso é a arteriosclerose.